dia. Bom dia. Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus possa estar com você, com a nossa família. Amém. Nesse momento, vamos ler Atos capítulo 7. Você possa fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento da palavra. Atos capítulo 7. O discurso de Estevão no Sinédrio. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse-lhe: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele e seus descendentes possuiriam a terra, embora aquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, enviaram-no como escravo para o Egito. Mas Deus esteve com ele e o libertou de todas as tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimentos. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda vez deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai, Jacó, e toda a sua família, que era 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceu ele e os nossos antepassados. Seu corpo fora levado de volta a Siquém e colocado no túmulo de Abraão, que havia comprado ali dos filhos de Ramon por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumprira sua promessa, e Abraão aumentou muito o número dos nossos povos no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu nossos antepassados, obrigando-o a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderia que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No
dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliar, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem uns aos outros? Mas os homens que maltratavam outro o empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-nos como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu de Midian, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chama no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés tremeu de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu lhe enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés a que tinha rejeitado com estas palavras: Quem o mandou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo em que tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com os anjos que lhe falavam no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses de quem conduza, pois se Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu? Naquela ocasião fizeram um ídolo e foram em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifício e fizeram